É incrível como a Ferrari só faz cagada, realmente eles seguem um manual de só fazer merda e o Max Verstappen vence o GP da Hungria. A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Fala aí, galera do Apenas Um Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu já abri o vídeo criticando a Ferrari, fãs ferraristas, que me desculpem, mas só faz merda. A vitória do GP da Hungria foi pro Verstappen, uma vitória que seria improvável depois da classificação que aconteceu ontem, ele largando em 10º lugar, mas ele vence a corrida e abre 80 pontos no campeonato, faltando menos da metade para acabar. É praticamente o bicampeão, rumo ao bicampeonato. Mas enfim, vamos começar lá pelo fundo, né? Como eu sempre começo, antes de eu chegar nessas partes mais específicas da corrida. O Bottas acabou abandonando, ele ficou como o 20º, mas ele acabou abandonando. Gerou até um safety car virtual nas duas últimas voltas. Tinha até esperança de vir um físico, que aí apimentaria a corrida, mas faltando 3 voltas, acabou que só foi o virtual, o Bottas abandonou. Tsunoda em 19º, Latifi e Albon em 18º e 17º. A Williams realmente não vem bem. Teve atualização no carro do Albon no GP de Silverstone, mas não teve uma grande mudança, continuou horrível essa Williams. Magnussen em 16º e Schumacher em 14º. Não foi um bom final de semana para a Haas. O acerto do carro da Haas é para pistas que sejam mais de alta velocidade. Quem sabe agora na Bélgica, a próxima etapa daqui 3 semanas, esse carro da Haas consiga desenvolver melhor. Ricardo, no começo da corrida, o Ricardo terminou em 15º, eu até achei que o Ricardo faria uma boa corrida. Ele teve a briga do Alonso e do Ocon, que o Ricardo fez uma ultrapassagem dupla sensacional, mas acabou que no final da corrida perdeu um pouco de performance e isso, o carro também não rendeu tanto, mas isso já não é surpreendente pro Ricardo. Ele acaba terminando na 15ª posição. Zhou em 13º, Gasly em 12º, fez uma boa corrida de recuperação aí com a sua AlphaTauri, quase terminou na zona de pontuação, mas ainda não foi o suficiente. Stroll e Vettel, a Aston Martin, que consegue um ritmo melhor de corrida. Na classificação, se a Aston Martin não vai tão bem, ela vai no ritmo de corrida, e o Stroll e o Vettel colocando pressão até na Alpine em determinado momento, né, ali na corrida, quando a Alpine trocou para o pneu duro, o Stroll e o Vettel passou os dois pilotos da Alpine, o Ocon e o Alonso, mas só que aí no ritmo de corrida realmente é melhor, mas acabou terminando atrás porque a estratégia da Alpine no fim funcionou melhor. Mas, e repetindo a briga da corrida da semana passada, o Stroll e o Vettel brigaram pelo 10º lugar, pela zona de pontuação. Na corrida passada na França, o Stroll terminou em 10º, dessa vez o Vettel conseguiu passar e terminar em 10º, então 10º lugar para o Vettel e 11º para o Stroll. 9º e 8º lugar, fechado a fila para a Alpine, que no começo, assim que ocorreu a largada, o Ocon deu uma fechada no Alonso, mas nada antidesportivo. O Alonso até reclamou no rádio, ele foi por dentro e aí favoreceu o Hamilton, que foi por fora e passou logo as duas Alpines. Eu tava até esperando uma briga de Alonso e Hamilton igual foi ano passado, acabou que não deu certo. Em alguns momentos, até quando o Ocon foi para o box, o Alonso trocou, pois o duro foi primeiro, depois o Ocon com uma parada ruim, voltou, e foi no momento que eu falei do Ricardo, que o Ricardo deu a ultrapassagem dupla, porque o Alonso voltou, mas o pneu do Alonso estava um pouquinho mais aquecido, e o Alonso foi com bem incisivo para cima do Ocon. O Ocon deu uma fechada e o Ocon não quer nem saber que é o Alonso. Por fim, acabou que ele fechou e o Ricardo passou os dois. Por mais que na transmissão o Sérgio Maurício falou que ia ter até reclamação do Alonso, acabou que não mostraram o rádio, né?
Mas o Alonso com certeza deve ter reclamado dessa fechada do Ocon, perdeu posição para o Ricardo e ainda ficou um pouquinho atrás num determinado tempo da corrida, ficou atrás do Ocon. Depois ele conseguiu passar, terminou à frente do seu companheiro de equipe, terminou em 8º. Eu esperava um pouquinho mais da performance do Alonso, mas a estratégia da Alpine ela foi com médio até ali a volta 23, trocou e foi com duro até o final. Eu acredito que esteja numa posição aí, seja a posição da Alpine mesmo, conseguiu esse 8º e num lugar marcando mais que a McLaren, porque só o Norris ficou na zona de pontuação à frente dos dois. O Norris ficou em 7º lugar, então a Alpine com seus 2 carros pontuando e a McLaren, por mais que esteja à frente, mas só tem um pontuando. Então, a briga pelo campeonato, pelo 4º lugar do Campeonato Mundial de Construtores, a Alpine ainda continua saindo na frente. 6º lugar vai para o Leclerc, depois eu entro mais em detalhes desse 6º lugar. Pérez em 5º lugar, também uma boa corrida de recuperação para ele. Talvez a performance dele poderia ser melhor, mas ele saiu de 11º para 5º, uma boa recuperação para ele e para a Red Bull. Sainz em 4º, o Sainz que em determinado momento da corrida tentou brigar com o Russell, não conseguiu, perdeu a posição no box para o Leclerc, que conseguiu, quando voltar, atacar o Russell e passar. Então, assim, o Sainz realmente ele não é mais rápido que o Verstappen, isso ficou claro. Ele estava com pneu macio, o Hamilton também estava com pneu macio, mas só com pneu mais jovem, né? Passou o Sainz e passou de bonito, passou de passagem. O Sainz deu uma errada e aí foi fundamental para o Hamilton ali na entrada da reta passar e ir embora. E o Russell logo à frente dele em 3º, e o Hamilton, como eu falei, assim que passou o Sainz, passou também o Russell. Teve até uma disputa tranquila, não foi nada desleal, nada de jogo duro. O Russell também não fez nenhum jogo duro. O Hamilton, que saiu de 7º para 2º lugar, foi pro pódio, 2º pódio consecutivo da Mercedes, 2º e 3º. O Hamilton, muitos diziam que era o piloto do dia, mas acabou que o Verstappen ganhou o piloto do dia. Mas enfim, Mercedes parece que a temporada, assim, a primeira etapa da temporada, agora vamos para as feiras, mas parece que já consegue brigar de igual para igual, pelo menos com a Ferrari, porque o ritmo da Red Bull de corrida ainda eu acho que é melhor do que o da Ferrari. E a Mercedes chegou, a Mercedes conseguiu um ritmo, por mais que o Leclerc tenha conseguido passar o Russell em determinado momento da corrida, acabou que a Mercedes mostrou uma força de recuperação e um ritmo de corrida incrível. E então tem que ficar de olho para ver se a Mercedes já não consegue brigar de igual para igual com a Ferrari. E no Mundial de Construtores não ficou tão longe assim, tá? Enfim, uma ótima posição para o Hamilton no 2º lugar. Para o Russell a estratégia não funcionou também. Ele fez a pole ontem, até surpreendendo. Na corrida acabou perdendo ali o ritmo para o Leclerc, depois da troca nos boxes. O Leclerc conseguiu fazer a ultrapassagem. Eu até achei que o Sainz faria isso, passaria o Russell. Eu achei que o Russell não ia conseguir manter. Manteve bastante tempo ainda à frente do Sainz, só perdeu quando foi pro boxe e perdeu pro Leclerc. Falar de Leclerc, falar de decepção, falar de uma equipe que é a maior da Fórmula 1, a maior vencedora, mas já não tá acostumada mais com vitórias, já não tá acostumada mais com disputa de títulos, desaprendeu como que se briga por um título, erros atrás de erros, cagadas, falhas atrás de falhas, e aí acaba, olha, assim, para mim, entregando o Campeonato Mundial de Construtores e de Pilotos pro Verstappen e pra Red Bull, praticamente faltando 9, 8 corridas, se eu não me engano. É muito difícil que reverta uma vantagem dessa. Tá quase 100 pontos na frente dos construtores, 80 no Mundial de Pilotos. O Leclerc saiu de duro e o Verstappen, que já estava na 4ª posição, vindo babando, colocou ele que começou o pneu. Ele começou a corrida de macio para conseguir ser mais agressivo, trocou para o médio. Então ele já não precisava fazer mais 2 paradas, igual o Leclerc tinha que fazer, que ele começou de médio e mudou para o médio, e aí teve que obrigatoriamente mudar para o duro, porque você não pode usar só um composto na corrida. E na hora que ele saiu de duro, ele saiu com o pneu, além que estava horrível, a Alpine demonstrou isso, que o pneu duro não estava bom, e saiu com o pneu frio, e o Verstappen já estava com o pneu aquecido, foi para cima, passou, mas passou bonito, passou de passagem, e aí o Verstappen acaba cometendo um erro que não é comum o Verstappen errar,
errou, rodou, o Leclerc passou ele novamente, o Pérez e o Russell até tentou passar ali, não conseguiu. O Verstappen, depois, 2 voltas depois, conseguiu retomar e novamente fazer a ultrapassagem, uma ótima manobra para cima do Leclerc, e aí virtualmente era líder, porque estava à frente o Hamilton, que iria para o boxe, e realmente foi, e ele assumiu a liderança para ir com mais de 10 segundos na frente. No final até caiu ali a diferença para o Hamilton para 8, 7 segundos, mas ele já estava administrando, não queria correr riscos, né? Eu estava até tomando, como diz o Sérgio Maurício, marcando um jantar com aquele Piquet. Tranquilíssimo, tranquilíssimo, e que ótima corrida de recuperação, saiu de 10º, é um piloto, eu digo, é um dos meus pilotos favoritos do grid, mas não é porque é o meu piloto favorito que eu estou elogiando, mas é porque foi sensacional. Na ultrapassagem, na largada, perdão, ele já ganhou 2 posições logo de começo, escalou os carros da Alpine, passou também o Norris, ele foi escalando, tendo um momento, indo para os boxes, tendo algumas ultrapassagens no box, foi fundamental. Ele passou o Russell nos boxes, o tal do undercut. Foi sensacional para mim, piloto do dia, por mais que o Hamilton também foi espetacular, mas o Verstappen foi incrível. Você sair de 10º para você ganhar a corrida, e ele ainda mais dando a entrevista falando que era para minimizar riscos, né? Acabou que não minimizou nada, ele ganhou, ainda mais porque o rival dele no campeonato terminou em 6º, estava em 4º. A Ferrari tirou ele de 4º para jogar ele para 6º. Tirou o pneu duro para colocar o macio, que acabou não resolvendo de nada, ele não conseguiu nem ultrapassar o Pérez. Então, sendo assim, o Leclerc ficou atrás do Pérez ainda. A Ferrari fez 2 incríveis erros na corrida. O duro, lá quando o Verstappen passou, dá até para entender porque não dá para terminar com o mesmo composto, mas no final, você tirar ele, devolver ele lá para a 6ª posição, colocar o macio, e ele não conseguiu nem passar o Pérez, não dá para entender a estratégia da Ferrari. E quem sai ganhando é o Verstappen, quem sai ganhando é a Mercedes, que dessa vez não teve, Ferrari não teve problema, Red Bull não teve problema, todos estavam lá, Red Bull, Ferrari, tava todo mundo lá, ninguém saiu, e a Mercedes conseguiu dobrar o pódio, e é assim que fica o Mundial de Pilotos. Tá aí na tela para vocês, Verstappen mais de 80 pontos na frente, o Russell passa o Sainz no Mundial, por mais que seja 2 pontos à frente, mas passa e mostra a força da Mercedes. No Mundial de Piloto, o Pérez também está 5 pontos do Leclerc. Então, assim, o que a Ferrari tinha que fazer de errado, ela faz tudo e já vem fazendo, e vai acabar perdendo, vai custar posições aí para os seus pilotos. E aí no Mundial de Construtores, está aí na tela para vocês também, quase 100 pontos, longe da Red Bull. E agora também o perigo da Mercedes chegando, e a Alpine vindo na 4ª posição, se consolidando aí como a 4ª equipe do campeonato. Enfim, esse foi o GP da Hungria, que não foi um GP tão, não foi um GP tão agitado. Até no final todo mundo estava esperando chuva ali para ver se dava uma agitada a mais, um safety car. Claro, teve algumas grandes ultrapassagens, grandes batalhas, o Russell contra o Sainz, o Russell contra o Hamilton, o Verstappen ele brigando com o Leclerc, mas não foi uma corrida, digamos, oh meu Deus, que grande corrida. Foi uma corrida morna, principalmente ali no início, na metade, no fim deu uma agitadinha. Mas foi uma boa corrida, e agora vamos para as férias do meio de ano. Só volta a Fórmula 1 agora na última semana de agosto, são 3 semanas agora sem Fórmula 1, e volta no GP da Bélgica, que teoricamente é um circuito que é mais favorável a Red Bull, teoricamente, né? Porque esse circuito era teoricamente, o da Hungria era favorável para a Ferrari, não se mostrou nada favorável, e a Ferrari ainda mais se atrapalhando. É incrível, é incrível. Verstappen vence, abre ainda mais no campeonato mundial de pilotos, e eu acho que vai ser o grande campeão e o bicampeão da temporada 2022 e conquistando seu 2º título. O que vocês acharam da corrida? Deixe aí nos comentários. Também deixe o like, se inscreva no canal. Um abraço, galera. Até mais.